Boa tarde para todo mundo. Vou começar a nossa conversa fazendo um jabazinho do meu filho, que trabalha aqui no Music Hall, junto com o Luiz, o Johnny, o Thiago, o Gabriel, que é meu filho, o Fabrício e o Inhaque, que são os donos do Music Hall Studios. Hoje é a nossa última gravação de 2023 e eu queria agradecer essa meninada que é fantástica, trabalha que nem gente grande, com resultados muito legais. E hoje eu tenho um convidado que deixou de ser um cliente, deixou de ser um parceiro para virar um amigo, e a gente vai conversar com o Dr. Vanberto Maia Filho, que fez faculdade de medicina em Pernambuco, fez as 2 residências de ginecologia, obstetrícia e reprodução humana em Pernambuco e obtenção do título de doutor na faculdade de medicina da Unifesp, da Universidade Federal do Estado de São Paulo. E nós vamos conversar sobre reprodução humana, sobre o livro que ele está lançando e coisas que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. E vamos começando lançando o seu livro? Vamos. Primeiro, muito obrigado. Como é um podcast, isso aqui pode ir de manhã, de tarde, de noite. Então, quem estiver nos vendo, obrigado e nos ouvindo, né? Obrigado aí por estar com a gente. Felipe, obrigado pelo convite. Felipe é uma pessoa que eu aprendi a admirar há muito tempo, desde que eu cheguei aqui em São Paulo. Estou fazendo 19 anos agora, em 2024. Aprendi a admirar o profissionalismo, a clínica, e de uns anos para cá a gente começou a estreitar nossas relações aí, não só de se cruzar em eventos, congressos, para estar aí dividindo aí o laboratório. E é isso, a gente está vindo aqui hoje, além de conversar sobre a produção humana, estou trazendo aqui um livro meu. Eu estava até brincando aqui antes, o Estelionato Editorial, que é um livro que se chama Filhos, Histórias Inspiradoras, que é um livro onde as pacientes contam suas histórias. Então são 12 histórias, incluindo a minha mesma. Eu conto a minha história aí. Que aliás é muito interessante, que a gente deu muita risada você contando de trigêmeas, né? De trigêmeas, isso aí. Depois a gente pode bater um papo aqui, Felipe, abrir um pouquinho o espaço, a gente fala um pouquinho sobre a minha história, né? E eu queria sempre ter feito esse livro, porque, Felipe, eu acho que a gente aprendeu e cresceu a gostar de histórias. Então, desde que somos homens da caverna, a gente vai lá e planta os nossos hieroglifos, nossos desenhos para passar a história, né? A gente gosta de história, cinema, teatro, televisão, música, todo mundo, poema, livro, prende. É tão bom quando uma pessoa está contando uma história e você fica lá preso. Então, esse livro são histórias verdadeiras, são histórias contadas pelas pacientes. Então, traz para as pacientes que estão passando pelo tratamento uma experiência vívida de que tem gente igual a ela, gente como a gente. Então, quem tem ovário policístico, poxa, tem uma história aqui de ovário policístico, de recepção de óvulo, de banco de sêmen, de endometriose, de gemelar, de homoafetividade, né? Então é muito legal o livro, porque ele tentou abarcar um pouco dessa pluralidade que é a nossa vida. Então, ainda não foi lançado de forma oficial, mas oficialmente agora, aqui o livro, aqui para Felipe dar uma olhadinha. Filhos, Histórias Inspiradoras, esse é um negócio que nós vamos ler. E a editora Literary Books, né? E assim, vai ser lançado no Brasil, Europa, Estados Unidos e Japão? Na verdade, ele já está na Amazon. Quem optar e quem puder me seguir no Instagram, tem na minha bio, né? Tem na... Deixa aqui bonitinho assim, deixa ele aqui assim, porque ele vai fazendo, fica aqui abertinho. Pronto. Fica aqui. Já está na minha bio, já está no Amazon, nessas plataformas de venda, ele já está na forma digital e para comprar ele mesmo. E o que eu não disse ainda, mas eu acho que é muito importante ficar aqui muito, muito claro, eu tenho meu trabalho, Felipe, eu sou médico, atendo pacientes, reprodução. Então esse livro aqui, ele vai ser dedicado a quem escreveu, às pacientes. Então cada livro comprado, cada edição fechada, ela vai representar um tratamento gratuito, onde as pacientes que estão aqui, elas vão ser convidadas a escolher entre as pessoas que a gente vai abrir isso para poder divulgar. Elas vão escolher quem vai fazer o tratamento. E você não sabe, mas eu vou levar na Gênix para fazer lá. Você é muito bem-vindo. Todo o procedimento, toda a medicação,
tudo médico, remédio, e o laboratório tudo vai ser custeado pelas as pessoas que compraram. Então, ao adquirir um livro, você não está me ajudando com um centavo, mas você está ajudando a pessoas a realizarem seus sonhos. E mais legal, todos os pacientes que aqui é que vão escolher. Então não vai ser nada relacionado com renda ou classe social, ou não tem nada disso. Não tem. Vai ser, eu vou pegar, a gente vai abrir, manda o teu nome, manda a tua história, eu mando para uma das histórias, e a cada edição fechada, uma dos capítulos escolherá o livro, o tratamento, a paciente. Que maravilha! Vão ser muito bem acolhidos tanto por você quanto pela gente na Gênix também. E ainda vou aproveitar mais uma vírgula. Esse livro, se ele tiver, o que eu imagino, tocar o coração das pessoas, fazer com que as pessoas entendam mais a produção humana, já tem um grupo, já tem também é um fato, que quer transformar isso num mini documentário. Então já tem plataformas de streaming que estão interessadas em, como hoje a gente tem uma necessidade de fazer conteúdo nacional, de fazer um mini doc dessas pacientes. É bem legal, já está bem encaminhado. E eu vejo isso também com uma outra visão, que é extremamente importante você universalizar os tratamentos de reprodução humana, mostrar que eles são caros, mas eles são acessíveis. Então é uma questão de opção, de escolha, de planejamento financeiro, de planejamento familiar, e você consegue atingir esse objetivo se você quiser, né? Então querer é poder nesse sentido, e ainda mais com um empurrãozinho desses, acho que vai ser sensacional começar o lançamento de um livro com o pé direito, fazendo a diferença não só nas pessoas que contaram a história, mas na vida de outras pessoas. Felipe, eu vou pegar teu gancho e falar. Tem muita gente que pergunta muito sobre custo e que tratamento é caro. O que eu acredito, e é um fato. Realmente o tratamento é caro. Mas a gente que está nesse mercado há muito tempo, militando com a reprodução humana, a gente vê que o tratamento hoje não é tão caro quanto foi. Se você pegar há 15, 20 anos atrás, o tratamento da reprodução humana, as medicações, laboratório e os médicos, onde eu me incluo, eram valores astronômicos. Fato também. Hoje, a própria Gênix tem acesso a muita gente. A gente hoje tem lá na Gênix uma abertura para dar entrada em algumas pacientes sociais, exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante também. Apesar de continuar sendo caro, é hoje muito mais acessível do que há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. E eu consigo imaginar que para frente, essas parcerias elas vão tornar cada vez mais acessíveis os tratamentos. Com certeza. E assim, já aproveitando o gancho de acessibilidade, como é que é a jornada da sua paciente quando chega no seu consultório e fala assim, não, eu tô com um problema, não consigo engravidar, meu marido tem problema, eu tenho problema, a gente tem problema. Como é que é a abordagem e como é que é a dinâmica de conversar com o casal e mostrar, olha, a gente tem essas opções, a gente tem essas estratégias de tratamento. É óbvio que remédio, dependendo do esquema que é utilizado, é mais caro, mais barato. Como é que é o acolhimento desse casal quando chega batendo na sua porta? Eu honestamente acho que a jornada... Eu vou fazer um jargão, já que você também agora é um streamer, você está aí estrelando nas redes sociais. A jornada da tentante é uma jornada muito difícil, Felipe. Nós somos um país ainda, uma cultura ainda muito arraigada de casamento, filhos, e se você não tem filho, você é cobrado. Então, você namora quando vai casar, você casa quando vai ter filho, né? Então, a minha geração, que agora já está começando a ter outras, foi uma geração de pais, certamente a gente não é tão distante assim na idade, de pais que tiveram filhos muito cedo. Então, minha mãe me teve com 25 anos. Então, muito provavelmente, as mães da nossa geração nos tiveram em idade mais jovem, 25, 27, 22, 30. E hoje as mulheres, até pela mudança desse padrão na entrada no mercado de trabalho e tudo mais, estão cada vez postergando mais a gravidez. E com isso vem os problemas.
Então, eu acho que quando eu recebo essas pacientes, normalmente são pacientes que já vêm com um peso nas costas muito grande, né? E a gente precisa, primeiro, isso eu tenho a minha vida inteira, é ter carinho. Então, não impor problemas, impor soluções. Trazer para ela as alternativas de forma clara. Não falar medicanês, a forma médica de se expressar. Não, de se expressar, não. Trazer para ela ali o que está acontecendo, quando possível. Tentar traduzir aqueles exames. Então, a primeira coisa é trazer de um lugar meio abstrato para algo mais concreto. Então, a primeira coisa é isso. Segundo, que todas as pacientes que eu tenho a honra de ajudar, elas têm um livre contato comigo. Então, também diminuir essa distância fica muito mais fácil. Então, tem meu telefone, WhatsApp, da minha assistente, de todo mundo. Então, trazer para ela o que está acontecendo, explicar e tentar traçar caminhos. Porque hoje, com a internet, é muito fácil a paciente já vir meio que, eu quero fazer isso, eu vi que minha amiga fez aquilo, eu acho que é importante você pedir esse exame, eu quero esse exame. Eu fico, calma, vamos entender. O doutor Eliano Pellini fala que isso é hipocondria cibernética, né? Não, é isso aí. Você consulta o doutor Google e esquece do mais importante, que é ter o contato com o médico. Então as pacientes já vêm muitas vezes com o diagnóstico, o tratamento, a medicação, é muito engraçado isso. Então, acho que nós, médicos, nós precisamos. E falo também que o laboratório, ele também precisa ter essa participação. Então, quando a equipe de embriologia liga para o paciente, fala como é que está evoluindo o embrião, como é que foi o sêmen, como é que foi o espermograma, como é que foram os óvulos, acho que isso torna algo abstrato, meio como é que é, a mais concreto, né? E além do que, vamos lá, Felipe, vamos falar a verdade. Hoje tem muita gente falando de reprodução humana. Sim. Muita gente boa e muita gente não tão boa. Não tão boa, né? Eufemismos são máximos. Então, tem gente que inventa coisas, que quer fazer exatamente, plantar o terrorismo para poder dar a solução. E eu acho que a gente precisa traduzir. A medicina, como ciência, ela é mutável. Você deve ter vivido isso no laboratório muitas vezes. O laboratório de 10 anos para trás, de 10 anos atrás para hoje, é outro universo. É uma outra infraestrutura com controles de qualidade cada vez mais específicos. Então, hoje a gente deu um salto quantitativo e qualitativo da água para o vinho, em termos de estrutura de laboratório. Então mudou muita coisa. Se eu pegar aqui as tuas incubadoras, os teus meios de cultivo, as tuas formas de dosar, pipetas, nossa, eu tenho absoluta convicção que mudou. E eu acho que isso passar para o paciente é muito bom. Recentemente, hoje, nós fizemos uma transferência de uma paciente que ela me ligou e fez: doutor Roberto, o pessoal da Gênix me ligou e me mandou aqui o laudo de tudo que eu fiz. Eu fiz: é isso mesmo, fulana. Eles precisam ter transparência. Dá para você todas as informações que você passou. Eu tenho certeza que se você tiver alguma dúvida no laboratório, o laboratório vai ter alguém que vai te atender. E se você tiver alguma coisa que eu possa te ajudar, vou te ajudar. Então é muito bom não deixar nada nebuloso. De jeito nenhum. Na verdade, isso foi uma coisa que, quando a gente abriu a Gênix, a gente sempre fotodocumentou todo o processo. Então a gente entregava na mão do paciente CDzinho da coleta de óvulos, a transferência de embrião, tudo fotodocumentado, filmado, bonitinho, para o paciente levar para casa o tratamento, fora laudo, essas coisas todas. Então acho que isso é fundamental, essa transparência, porque ajuda a relação médico-paciente, médico-clínica, paciente-clínica. Então a gente acaba virando uma família nesse contexto de poder fazer a diferença na vida dos casais, de ajudar e dar toda a informação necessária para que aquilo que já era muito penoso se torne alguma coisa mais agradável, e assim, com as imagens, com o desfecho do caso, é sempre importante. Hoje existem muitos médicos que estão à disposição das pessoas, homens, mulheres,
homens e mulheres de cabelo branco, com mais experiência, outros mais jovens, outros no caminho, outros que investiram em marketing, outros que investiram em ciência, outros que investiram em cirurgia. Então, eu acho que o paciente ele precisa se encontrar. A indicação é sempre bem-vinda, tem uma indicação de um médico, então para mim é muito bem-vinda, mas só para finalizar a tua pergunta, o que eu quero dar para o meu paciente é uma experiência que eu gostaria de ter, né? Por questão religiosa, eu gosto de entregar aquilo que eu recebo. Então eu recebi muito amor, muito carinho, teve muita gente na minha vida que fez muito por mim. Então eu dedico aos pacientes. Posso falhar? Claro que posso, mas eu faço o máximo para isso. E eu fico muito feliz em ver que quase todos os pacientes que me procuram, seja para ter uma consulta de avaliação, eles acabam voltando. Então, eu acho que eu entrego para o paciente aquilo que para mim é mais importante. Uma boa medicina, uma medicina clara, uma medicina palpável e, sobretudo, tornar aquilo ali humano. Não ser uma coisa médico-paciente, cliente-paciente, né? Cliente-consumidor. É algo humano, algo que eu gostaria para mim. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que entregar uma medicina bem feita, de qualidade, de excelência, mas com muita humanidade. Beleza, falando um pouquinho, pegando o gancho, né, que suas pacientes hoje elas demoram um pouco mais para engravidar, né? Então, chegam no consultório com 37, 38, 39, 40 anos, e aí a gente tem um problema. Vamos falar um pouquinho de congelamento de óvulos, assim, acho que isso é extremamente importante para quem está assistindo e ouvindo a gente, do ponto de vista que, assim, vamos fazer uma poupancinha da fertilidade, e aí a gente pode falar até dos homens também, de congelarem sêmen antes ou até os 35 anos, por que ainda existe um pouco da relutância do ginecologista generalista encaminhar a paciente para congelar óvulo ou conversar isso no consultório? Você quer postergar a sua gravidez? Então congela seus óvulos. Por que ainda existe essa resistência no universo ginecológico? Felipe, é muito engraçado, porque no consultório eu gosto de contar histórias, e por isso do livro. Eu adoro contar histórias, porque eu acho que isso faz com que a pessoa entenda com mais facilidade. Então, isso que você está perguntando, eu vivi ontem. Uma paciente que dos Estados Unidos veio, e ela tem 35 anos, e ela veio, era para congelar, mas ela disse, não, eu vim aqui, meio que parei um pouco. E aí eu fui explicar para ela, e a pergunta era, eu tenho que congelar óvulos agora? Então vamos lá, eu acho que é super importante a gente falar o que eu falei ontem e que fique isso eternizado na nossa conversa aqui. Os óvulos, eles são finitos. Todas as mulheres, minhas filhas, minha esposa, minha mãe já não mais os tem, os óvulos são finitos. A mulher nasce com um número fechado. Eu sempre brinco, é como se fosse um dote que Papai do Céu deu lá para você ter. Só que esse dote pode ser com muitos óvulos ou com poucos. E você vai gastar sempre sem parar. Não importa se você usa um contraceptivo, não importa se você usa DIU, não importa se você usa injeção para evitar a gravidez, se você usa um Zoladex, um bloqueador de GNRH mais efetivo, todo mês, todas as mulheres vão perder óvulos. E como hoje, e de forma muito positiva, as mulheres abraçaram o mercado financeiro, abraçaram a educação, abraçaram uma carreira, ganhos pessoais. Então essas mulheres estão cada vez mais postergando. Então, como a gente veio de uma geração que engravidou muito cedo e de forma muito fácil, essa ideia de gravidez, ela ficou meio como fácil. Você só encosta ali, vai lá, que engravida. E não é verdade. Então a gente tem que colocar alguns pontos aqui. 30 anos é o primeiro marco e muito, muito importante para as mulheres. Você tem que ter ideia de que aos 30 anos, quer você queira ou não, é importante você avaliar a tua reserva ovariana. A história da poupancinha, a história aqui desse dote que Papai do Céu deu, né? Então você tem que dar uma avaliada nisso aí.
E há formas hoje do ginecologista generalista fazer isso. Já pede um antimileriano numa consulta ginecológica? Já pede, já tem que fazer parte, né? Então é importante. E outra, o ginecologista muitas vezes é reativo. Então se você chega lá e faz, eu quero fazer uma rotina, o ginecologista vai fazer uma rotina. Então muitos ginecologistas, por N razões que eu não vou nem entrar aqui no mérito da medicina privada, de grupo, mas muitas vezes o médico ele quer atender. Então qual é o seu problema? O seu problema é esse? Vamos lá. Muitas vezes você precisa ser ouvida. Então, converse. E quanto mais se falar sobre isso, mais mulheres vão pensar sobre isso e mais informação você vai buscar com o seu médico. Então, 30 anos é a primeira idade. Os 35, eu considero ali como o limite do bom, do ótimo, para congelar óvulos. Porque a partir dali, o decréscimo da fertilidade, ele vai existir. E da qualidade do óvulo também vai declinar. E da qualidade do óvulo, sem dúvida. Você no laboratório, claramente você diz, olha, que esse óvulo tem mais vacúolo, tem mais grande, mais escuro. Você sabe muito melhor do que eu que os óvulos de eu pegar uma mulher de 30, 32, 35 é muito diferente de 42, 43. É muito diferente. E existem as pacientes de 40, 42 anos que têm óvulos com excelente qualidade, pelo menos morfologicamente falando, mas cromossomicamente nem sempre é aquilo que está sendo esperado. Mas e tem mulheres de 42 anos que têm óvulos lindos e maravilhosos e cromossomicamente perfeitos, mas são exceções. Vamos só para não mudar, para ficar no congelamento. Então, eu acho que a gente precisa alertar. Então, quanto mais conversas como essa que a gente está tendo aqui, laboratório, médico, e mais a gente conseguir fazer com que as pessoas nos escutem, mais médicos vão pensar, puxa, eu preciso colocar aqui um aviso que toda minha paciente que eu acompanho a vida inteira, dos 30 aos 35, dos 25 em diante, não importa, ele vai lá, eu tenho que pedir esse bendito exame. Esse exame é muito importante, Felipe, ele vai trazer uma informação tão boa e vai trazer para a paciente a possibilidade dela repensar o caminho da vida dela. Então, isso é de suma importância. Você não queria, se tivesse um exame que me fizesse pensar melhor, eu teria procurado isso antes e não deixaria ter o problema na frente. Eu vou falar de mim, de novo, eu gosto de falar a história. Minha família tem muito melanoma. Então eu faço dermatoscopia em mim. Todo ano eu vou lá e faço um exame para fazer uma prevenção de um problema que é muito grave. Então, se eu não fizer, se lá na frente eu tiver um melanoma, eu falo, puxa vida, por que eu não fiz o bendito da dermatoscopia? É a mesma coisa. É prevenção, né? Prevenção. Então eu acho que cuidar de você, cuidar da sua saúde é muito importante. E eu acho que para os homens, só para concluir, então, 30 a 35 anos, mulheres, amigas de mulheres, parceiros, parceiras, médicos, tem que ter uma avaliação dessa reserva ovariana. E o homem, ele também precisa fazer essa avaliação, né? Então, muitos homens, pelo mesmo motivo que as mulheres, eles estão postergando a paternidade. Então, fazer um espermograma. Homem não vai a médico. Não, Felipe, só arrastado. Só arrastado. Isso é verdade. Homem não vai a médico. Então, eu garanto a você que se a gente fizer uma pesquisa no @Dogênicos, no Felipe, no Vanberto, quantos homens fizeram espermograma até se deparar com o médico de reprodução humana? Eu te garanto que muito pouco. Que não vai ser 5%, 10%, se muito. Não vão para médico. Vão quando tem um problema. Vão quando aparece no consultório. Quando tem uma variz no testículo, quando tem uma ferida no pênis, quando tem uma secreção estranha, aí vai. Mas ele, será que eu tenho alguma coisa? Eu vou no uro, vou no médico da minha namorada para conversar com ele, com ela, né? Não vai. A primeira consulta é com o casal ou mais com a mulher? Com a mulher. O marido não vai junto ou... Eu costumo falar que bons maridos não estão ali com a mulher na consulta. Não estou te falando que o cara que não vai, o companheiro ou a companheira que não vai, não seja boa, mas normalmente o relógio da mulher clica mais alto,
bate mais alto. Esse relógio biológico da mulher, ele grita dentro da mulher. Quando ela percebe que tem alguma coisa errada, que, puxa, eu parei meu contraceptivo, tirei o DIU, tirei a camisinha e não estou engravidando, é um grito dentro da mulher. Porque ela não foi programada para isso. Ela foi programada para, na hora que eu me expor, eu vou engravidar. Que, vamos falar a verdade, 85, 90% das mulheres vão engravidar facilmente, né? Mas ela não está preparada para isso. Então, normalmente, é a mulher que vai de noite no banheiro sozinha, lá no Google, 6 meses sem engravidar. Tô com pelo aqui. Apareceu, chora sozinha, que às vezes vai num grupo e entra, assim, descobre um grupo e fica sozinha. Muitas mulheres, elas sofrem caladas com a internet ajudando durante muito tempo. Até que vai procurar o marido, o companheiro, né? Então, obviamente estou falando aqui de casais heterossexuais. Então, essas são as mulheres que normalmente é o caminho. Elas vão lá e sofrem sozinhas, e o Google, o Bing, a ferramenta de busca é o primeiro amigo. E como tem coisa ruim. Então, a gente pode até entrar nisso também, que eu acho uma pergunta muito legal. Um caminho muito legal. Inclusive, é tema de hoje em congresso de bancas falando sobre redes sociais, mídias sociais, buscadores, o impacto disso na reprodução humana. Um dos impactos negativos é a inseminação caseira, né? Se a gente for levantar a bola, inseminação caseira é um perigo. Mas para concluir, e aí você manda aí a próxima, a gente já tem 2 coisas aí, mulheres com mais de 40 e o que é a redes sociais, mas homens, eu acho que é muito importante os homens saberem que eles precisam, em algum momento, ter uma avaliação, né? Estão tendo uma boa atividade sexual, boa ereção, porque hoje o coquetel da balada é um sildenafil da vida, um Red Bull e um LCD, oh, meu Deus do céu, aquelas drogas lá sintéticas que a turma toma pra noitada, cara. Né? Êxtase, esses ácidos da vida fazem um Viagra, um ácido e um Red Bull e vão pra balada. É o trio das viradas das raves. Eita, nós. E depois, quando para com tudo isso, continua. Cara, e também, assim, também vamos lá. Eu acho também que há muita pressão, pode ser muita conversa. Há muita pressão sobre a mulher, que toda mulher tem que ter toda a relação orgasmo, maravilhosa, linda, sobe nas paredes, e o homem tem que ser incrível, eu sou velho, um Dom Juan que vai lá e tem o Fábio Júnior fazendo novela, ele fazia lá, Jorge Tadeu, que enlouquecia as mulheres, todo homem tem que ser assim. É uma cobrança para todo mundo, né? Para homens, mulheres. É complicado, eu acho que... Mas se a relação for bem resolvida, não tem tanta cobrança e as coisas funcionam naturalmente. Com certeza. E aliás, e ainda tem a cumplicidade da relação, que eu acho que é fundamental. Sem isso, que graça tem você ter uma relação, mas não ser cúmplice do seu companheiro ou companheiro, ou, enfim... Mas é isso mesmo. Do parceiro ou parceira que você convive. É isso mesmo, é isso aí. Pegando outro gancho, você falou um pouquinho de melanoma, vamos falar um pouquinho de congelamento de óvulo em paciente oncológica. Vamos lá. O Supremo Tribunal de Justiça meio que obrigou os planos de saúde a arcarem com os custos de tratamento. Relação do infertileuta com o oncologista, para que ele encaminhe essa paciente o quanto antes, existe um tempo, a gente põe em risco a vida da paciente, a indução é segura. Como é que você vê isso? Do mesmo jeito que a gente cobra muito do ginecologista para ir atrás de ver e avaliar a reserva ovariana, eu acho que outro movimento muito importante é com os oncologistas. Vamos lá, Felipe, eu acho que é bastante natural que alguém que tem um diagnóstico, leucemia, linfoma, câncer de mama, enfim, cânceres afins, testículo, por aí vai. É uma notícia avassaladora. É uma notícia que ainda hoje, apesar de a gente já saber que quase 90% dos cânceres têm sobrevida maior do que 5 anos, e a gente está tendo ótimas taxas de
viver muito além do câncer, né? Ao primeiro momento, a ideia é vida. Vida. E lógico que é. Então, eu acho que a gente precisa também trabalhar com o oncologista para ter parceiros. Sejam clínicas, médicos, infertileutas, ginecologistas, que você possa dar rapidamente uma resposta. Porque hoje a gente consegue, em 2 semanas, fazer coleta de óvulo de qualquer mulher. De qualquer mulher. Não precisa começar, então, no 2º dia do ciclo menstrual. De jeito nenhum. Hoje a gente tem artifícios que a gente pode fazer. Qualquer mulher pode começar o tratamento hoje. É o melhor? Talvez não. Mas entre todas as opções, sem dúvida nenhuma, é melhor. Então, se a mulher for jovem, principalmente, né, sem filhos, ela tem que ter este cuidado. Até porque entre o diagnóstico definitivo do câncer e uma terapia, seja com adjuvância, seja com quimioterapia, radioterapia ou cirúrgico, você tem margem para poder fazer congelamento de óvulos. Então, é muito, muito importante que as colegas oncologistas, eles passem a abrir os olhos para essa necessidade real. Porque também pode ser um artifício a mais no tratamento do câncer, porque você está dando uma luz no final do túnel para aquele paciente ou paciente, dizendo para ela, olha, você vai passar por uma situação que é complicada, rádio, químio, cirurgia, né? Mas você pode ter família no final das contas. E isso não é algo motivador para o paciente? Filho, você falou uma coisa super bacana. A esperança é algo que tem que ser vivo sempre. Você não pode... a perda da esperança é basicamente perder a vida. Porque você tem que ter esperança que seu filho cresça melhor, que você engravide, que nosso país tenha menos vulneráveis, que a gente tenha melhor economia. Esperança é muito importante. E eu acho que num momento como esse, quando você traz essa informação, olha, a gente vai fazer quimioterapia, cirurgia e tal, mas você pode lá na frente ter mais filhos ou ter filhos. E eu acho que isso que você falou é mega importante. Mega. Porque muitas vezes a esperança está em sobreviver. Mas se você tiver a ideia de que você pode sobreviver, constituir a família que você sonha, da forma que você quer, isso permite que a pessoa tenha mais energia. Tem uma figura... Quando eu estudei psicologia médica, e olha, eu não tenho nada de psicólogo, mas eu adorava psicologia médica. Tinham terapias que pegavam crianças e faziam ali ela entender que o câncer dela era como uma invasão alienígena e a quimioterapia era a nave que ele iria combater. Então vamos combater. Então, esse conceito de você mover o que você tem ali dentro para se fortalecer só ajuda. Os grandes esportistas, a diferença entre 2 excepcionais tenistas não é o tênis, é a cabeça. Então, tanto é que os maratonistas, os que fazem o Ironman, o triatlo, são pessoas acima dos 40 anos, né? Porque tem uma cabeça mais preparada. Então isso é muito importante. Então essa esperança é muito importante. E com absoluta certeza, o fato de a gente ter hoje um respaldo jurídico, que essa paciente, porque ela vai ter muitos gastos para outras situações. Sim, é uma coisa que ela não está esperando também. Ajuda demais. Nossa, como ajuda. E hoje, assim, se o plano de saúde não der o ar da graça em tempo hábil, a gente tem um escritório jurídico que resolve com uma liminar em 48 horas. Então, assim, não prejudica o tratamento da paciente, não prejudica o tempo de espera e a gente consegue ir judicializando o processo, que não é o melhor dos mundos, mas para resolver a vida da paciente a gente usa desse artifício. Então, eu acho que funciona e novamente, o que nós precisamos é informação. Quanto mais informação for possível passar para as pessoas, quanto mais informação, que inclusive eu fiz até isso,
todos os meses a gente tem esses meses de conscientização, né? Novembro Azul, isso, Outubro Rosa. Outubro Rosa, isso aí. Eu fiz, paciente que precisar, de minha parte, eu não cobrarei nada. Eu acho que esse tipo de incentivo, quanto mais, a gente começa como formiguinha, né? É aquela história do beija-flor na floresta. A floresta começou a pegar fogo, os animais saíram correndo, aí o beija-flor sozinho ia lá e jogava uma gotinha de água e voltava. Aí o elefante falou assim: nossa, beija-flor, você não vai adiantar, o fogo vai consumir. Ele fez, mas se eu, com a minha gotinha, todo mundo aqui joga um pouquinho, a gente vai apagar o fogo. Então, enquanto vocês estão fugindo, eu estou tentando salvar. Então, quanto mais barulho a gente fizer, quanto mais informação, mais pessoas falando, mais será ouvido. Então, a gente pode ser que aqui a gente consiga que 10 pessoas escutem que nunca saberiam que pessoas que estão tendo um problema com câncer neoplásico, elas têm direito a esses acessos, esse benefício de congelamento, o que é fantástico, né? E é bem legal. Aí, pegando um outro gancho, assim, assuntos espinhosos. Eu sou um embriologista enxerido que, às vezes, em vez de assistir às aulas de embriologia, eu ia assistir aulas clínicas. E falando um pouquinho de endometriose, eu escutei uma frase de um palestrante que eu nunca mais vou me esquecer, que assim, o médico geralmente acaba não ouvindo a paciente e você fechar o diagnóstico de endometriose demora muito tempo até você falar, não, essa paciente tem endometriose. E a endometriose é uma caixa de Pandora. Você tem pacientes que têm endometriose e engravidam naturalmente ou com tratamento, e tem pacientes com endometriose que é um perrengue você conseguir uma gestação e um beta positivo. Como é que você vê, como é que é a abordagem dessa paciente? Faz cirurgia antes, faz cirurgia depois, não faz? Eu vou te falar duas coisas. Primeiro, quando eu comecei a medicina, quando eu comecei a trabalhar em medicina, a gente trabalhava com um papel. Ela vinha assim e fazia nome, tal, idade, tem dor? Sim, não. Sabe, eram perguntas direcionadas. Então você fazia perguntas direcionadas para o paciente. O paciente às vezes não tinha voz. O que eu faço no consultório, eu vi. Eu sou um ouvinte. Então eu quero que a paciente fale. Quando você começa a falar com a paciente, se você permitir que ela fale e você souber escutar, você vai dar diagnóstico. Então, a grande maioria desses diagnósticos a gente consegue fazer no consultório. A endometriose, isso para qualquer doença. A endometriose é um problema porque a gente, de novo, as mulheres, a maioria cresceu dizendo assim: menina, deixa de frescura, essa dor é normal, eu tinha, sua avó tinha, suas irmãs tinham, não sei o quê. E dor não é normal, e né? Dor não é normal, eu não gosto de dor. Eu também não. Eu também não gosto. Então, a gente acabou tendo essa demora por causa de falta de informação e do grau de conhecimento de que dor não é normal. Parece uma coisa maluca, mas é tão fácil. Então, durante esses meus 20 anos, te garanto que melhorou muito a qualidade do diagnóstico de endometriose. Porque lá atrás era impossível, Felipe. O ultrassonografista não fazia ultrassom direito. Eu não sou ultrassonografista. O ultrassonografista não fazia ultrassom direito, porque não tinha expertise. E aí a gente começou a ter pessoas a fazer. Essas pessoas começaram a fomentar outras. E hoje a gente tem muita gente fazendo bons diagnósticos. Primeira coisa, dar diagnóstico. Segunda coisa, entender que endometriose em si não é um problema. Porque endometriose, se você fizer, isso também está bem descrito em artigo científico, mais de 30%, quase 40% das mulheres vão ter focos de endometriose se eu fizer autópsia. Vou lá, a autópsia abre, você vai ter foco de endometriose. Isso não representa problema álgico de dor e nem tampouco de infertilidade, né? E outras mulheres têm endometriose no cabelo e nunca sentiram nada. Você vai lá investigar e tem endometriose espalhada por tudo que é lugar. Então, eu acho que a endometriose, ela continua sendo uma doença que ela precisa ser ouvida e respeitada. Então, mulher com sintoma, ela precisa ser cuidada. E aí, se ela quer engravidar ou se ela não quer engravidar.
E mesmo a mulher assintomática que foi avaliada e visto um diagnóstico de endometriose, essa mulher precisa ser orientada. O que é que você quer? Você quer bloquear, quer não bloquear, quer cuidar disso, quer operar? Eu acho que cirurgia não é para todo mundo, definitivamente. Não é para todo mundo. Esteroscopia para todo mundo que vai fazer tratamento de reprodução humana? Ou... Na minha opinião, por favor, de forma alguma. Eu acho que esteroscopia não é. Inclusive, se você pegar o consenso de vídeo e esteroscopias, eles eram considerados exames rotina para infertilidade e deixaram de ser. Agora, acho que o útero é um participante muito importante do processo. E se há algo de suspeita, a esteroscopia está aí para ajudar. Mas não, na minha opinião, e nos consensos, que ela não deve ser um exame de rotina. Então, toda mulher tem que fazer esteroscopia para poder fazer um tratamento para engravidar? Não. Não tem nenhum sentido. Porque, veja bem, se eu tenho uma mulher que tem ovário policístico, por que eu vou fazer esteroscopia nela? Não tem sentido. Se o homem tem uma alteração seminal que foi visto, por que eu tenho que fazer esteroscopia nela? Então eu acho que você precisa avaliar. Se eu faço um ultrassom e alguém viu alguma coisa diferente, tem um endométrio mais diferente, aí sim, você vai conversar, comunicar à sua paciente que, olha, eu suspeito que a gente tem alguma coisa aqui nesse útero. Mistura muito, mistura pouco, tem uma imagem, aí sim, acho que vale a pena. Mas rotina, de forma alguma. E algumas provocações, vamos lá. Aqueles exames add-on, biópsia para todos os casais ou também add-on e biópsia? Eu tô te falando em saia justa, eu sei disso. Não, de forma nenhuma. Eu vou te falar o que eu acho. Eu acho que a reprodução humana a reprodução humana é um funil. Então eu começo com tantos folículos, aí eu tenho tantos óvulos que crescem, normalmente vai diminuindo. Quando eu pulsiono, eu tenho menos óvulos coletados, menos maduros, menos fertilizados. Então é um funil. Eu acho a biópsia um elemento muito interessante de seleção. Se eu quero diminuir o número de gravidezes gemelares, a biópsia é o caminho que vai me dar isso, tá? Repetitivo, eu tenho anos de reprodução humana, eu tenho a graça divina de ter tido em quase 20 anos um bebê com Down em uma paciente de 43 anos que não quis fazer biópsia. Então, eu não tenho uma fila de crianças com síndromes cromossômicas na minha porta. E eu não indico para todo mundo biópsia. Agora, eu acho que vale a pena a partir do momento que biópsia fica mais acessível. E aí eu acho que a gente já está sendo, o caminho já está melhorando. Está melhorando bastante. Está melhorando. Mas eu acho que quando a biópsia fica mais acessível, por que não fazê-lo? Eu acho que é um instrumento... Mesmo para casais com 30 anos... Eu acho... Eu vou pegar... Meu Deus... Eu quero me lembrar o nome. É um médico muito... Eu acho ele muito, muito legal. Mais antigo. Nossa, tá na ponta da língua o nome dele. Ele falou exatamente... Olha, eu vou falar a verdade aqui para todo mundo. Na mesa, né? Agora em Aracaju. Se biópsia embrionária fosse R$500... eu fazia pra todo mundo. E eu acho que ele tem razão. Nossa, tá na ponta da língua. Não é o Franco Júnior, né? Não foi o Franco. Mas eu acho que ele tem razão. Eu acho que você fazer seleção de uma mulher de 30 anos, o que vai ter 8 blastocistos, faz biópsia em uma doadora de 25 anos. Vai ver quantos embriões tem com alteração cromossômica. A gente fala de carteirada, que assim, cada 10 embriões formados, 3 são alterados, ou 5 são alterados. Vai depender muito da corte de óvulos. Mas da idade da mulher. Da idade da paciente. Se eu pegar um óvulos de uma mulher de menos de 30 anos, mas eu bato com você, que serão poucos alterados. Sim. A maioria, então por isso que quando a gente tem uma gravidez de uma mulher mais jovem, ela tem menor chance, não é impossível, mas menor chance de ter alteração cromossômica. E uma mulher acima dos 40, maior chance. Então, a biópsia, ela é muito bem-vinda. Mas vai para quem? Agora, se ela se tornar um elemento
factível do preço do parto financeiro, eu vou indicar para todo mundo. Mas hoje não tem indicação. Eu sei que tem muitos colegas que fazem para todo mundo. Eu não vejo isso como algo errado. Eu apenas acho que isso, do ponto de vista do custo, que é algo extremamente importante quando a gente fala de um tratamento como esse, encarece demais. Se eu pego uma mulher que tem 5 embriões, vai biopsiar 5 embriões, ela vai gastar mais 50% do valor do tratamento dela. Pois é. Fato. Para muitas vezes você não ter aquilo que você quer, que é uma seleção, ultra seleção. De novo, se eu tenho uma mulher acima de 40 anos, eu acho que vale a pena. Independente. A gente vai ajudar muito ela. Mas mulheres abaixo de 30, por isso eu estou falando, nessa área cinzenta, de 35 a 40, ajudaria muito um exame com custo menor. Maravilha. E esses outros adjuvantes da medicina reprodutiva, vale a pena o casal investir? Ou é uma área muito ainda nova para a gente tirar uma conclusão se vale a pena, se não vale, se é uma indicação absoluta, não? Fazer um teste de receptividade endometrial ou... Felipe, eu vou... Ou biópsia de endométrio, que basicamente quase todas as que eu vi vinham lá com uma alteração de endométrio, com uma endometrite ou micropólipos ou coisa que valha. Felipe, eu acho que a gente está vivendo um momento da medicina reprodutiva muito interessante. Primeiro a gente teve a descoberta... Estamos de 79 para cá, são 45 anos, né? Desde Louise Brown até agora, até hoje, dezembro de 2023, a gente tem 45, vamos fazer 46 anos. Relativamente, vamos fazer 45 anos, perdão. É muito jovem. Se a gente pegar o ICSI do Palermo, é de 92, né? Então, é muito jovem. Então, eu já vivi muitos add-ons e outros que saíram. Nenhum ficou. Nenhum para valer, assim, nenhum que eu te diga. Que fizesse a diferença na vida do paciente. Eu me lembro quando um laboratório disse: vamos fazer um meio de cultura enriquecido com TH1, TH2, umas enzimas lá. Os caras investiram milhões. Eu fui para o pré-lançamento e morreu na praia, né? Então, até hoje eu nunca vi. Porém, contudo, todavia, medicina de qualidade é feita ouvindo a paciente e como um alfaiate, costurando uma roupa sob medida para aquela paciente. Então, a minha tese de doutorado, eu usei biópsia de endométrio. Eu tenho muita honra de dizer que fui um dos primeiros precursores a fazer isso aqui, junto com o Dr. Serafini, Dr. Paulo, a fazer análise, e outros médicos também, mas como tese, tenho certeza que a minha e do Fernando, a gente foi a primeira. E eu acho muito interessante, mas mesmo a nossa tese, onde eu sou um entusiasta, a gente não encontrou grandes motivos para continuar indicando para todo mundo. Mas eu acho que vale a pena. Então, se eu tenho uma paciente que tem múltiplas falhas, embriões lindos, biopsiados, normais, endométrio normal, eu acho que vale a pena. Mas é muito, muito, muito seletivo. A gente entra em trombofilia. A gente não vive uma epidemia de trombofílicas no mundo da reprodução humana. Por que danado a gente tem que pedir para todo mundo um monte de exames que vão dar normais, né? Qual é o critério que a gente usa isso? Falei um dia com o presidente da Sociedade Brasileira de Coagulopatia e ele estava possesso, porque todo ginecologista que faz reprodução humana, ele apontava o dedo para mim assim: você não fica fazendo isso não, porque ele fala, todo mundo quer passar um antiagregante plaquetário, anticoagulante. Então eu acho que os add-ons, eles são próprios quando indicados e discutidos com o paciente, porque não tem respaldo científico concreto. Por que eu vou indicar uma biópsia? Por que eu vou tratar uma endometrite onde eu tenho falta de parâmetros concretos para tratar?
É lógico que se tiver muita célula, beleza. Mas às vezes eu tenho um plasmócito no campo. Ah, tá aqui. Tem um plasmócito, vou indicar antibiótico. O paciente nunca teve uma DIPA na vida, a trompa funciona, não teve um corrimento, você olha, não tem nada. Você faz estereoscopia, cavidade linda e maravilhosa. Eu tenho muita relutância em fazer essa medicina. Eu não faço medicina para internet. Eu não faço medicina para quem quer fazer tudo. Se você quiser, você faça. O dinheiro não é meu. Mas eu não vou fazer nada para prejudicar ninguém. E, primeiro, de cara, meu juramento, eu sigo à risca, entendeu? Mas eu acho que a maioria dos add-ons, eles são questionáveis. E o tempo vai dizer. Alguns já estão caindo por terra, já tem trabalhos desvalorizando alguns. Então, eu acho que a gente precisa ter e ficar atento. Pô, tem tanta gente publicando trabalho. Vamos ler, né? De novo. Biblioteca é um lugar que poucas pessoas costumam frequentar, né? Elas gostam mais disso aqui do que a biblioteca. A biblioteca. Mas, Felipe, brincadeiras à parte, você pode hoje, você tem tantas formas de se valorizar como profissional, né? É lógico que a gente tem o dia a dia, a luta ali, mas vamos se atualizar, né? Vamos se atualizar. E hoje, assim, se você não quer ir numa biblioteca, você consegue receber a revista no celular também. Então... Não, nem precisa, Felipe. Hoje, todos os grupos fazem reuniões, já vem, o pessoal vem tudo bonitinho. Eu fui pro Sociedade Americana, Europeia, a brasileira. Você recebe isso, você tem. Não precisa muito. Se você dedicar um dia do seu bimestre, trimestre, para pegar alguma informação, você já é melhor do que muita gente, mas muita gente mesmo. E beleza. E assim, pra gente terminar aqui, conta uma história que você acha que seja bem interessante no seu livro, pra gente encerrar essa nossa conversa de hoje. Eu vou contar a história de um jovem casal que namorou por 10 anos e eles sonhavam em ter filhos e nunca tiveram nada, fizeram exames pré-nupciais. O casal fez... E ainda existe isso, o exame pré-nupcial? Existe, eles fizeram exames pré-nupciais, né? Porque eles namoravam tudo certinho e tal. E o bebê não veio. O bebê não veio a despeito de não ter problema algum com sêmen, com trompa, com ovário, com ovulação, com nada. Ficou lá rotulado, o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, já mudou muito, né? Mas não havia nenhum problema. Esse casal, ele pegou e decidiu, tá bom, então não tem nada. O médico que acompanhava eles fizeram, tá bom, então vamos começar do começo, vamos fazer um coito programado. Então, para quem não sabe, o coito programado é a indução da ovulação com controle do número de folículos, programar a ruptura desse folículo para que o óvulo esteja disponível para a fecundação num tempo sabido. Então, às 9 horas vai ser o teu ponto máximo da noite. Precisa ir namorar. Então, aqui, por aí, namorem. Fizeram 1, 2, 3 vezes, nada. Aí o médico fez assim, tá bom, poxa, já fez tudo que podia. Isso depois de 1 ano e meio de tentativas sem nenhum método contraceptivo. Ela tinha 31, ele tinha 35 para 36. Então fizeram, 1 ano, fizeram tudo, toda a cartilha, tudo bonitinho. Tá bom, então vou fazer inseminação. Então, inseminação é outro tratamento que, assim como o coito programado, ele precisa induzir a ovulação, monitorar a contração, provocar a ovulação, só que em vez de o casal ir namorar, o casal vai para um laboratório, o homem coleta o sêmen por masturbação, esse sêmen é preparado e com um catéter é colocado dentro do útero. Também não engravidou. Aí, putz, já tava o gato no telhado, né? Então tá bom, o que a gente faz? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma fertilização in vitro. Não era o desejado, ninguém queria, mas vamos lá. Já partimos para isso, porque já fizemos vários tratamentos de menor complexidade, estava na hora de ir para frente. O primeiro tratamento desse casal, teve um embrião. O tratamento foi muito ruim. E aí eu acho que naquele momento, é uma coisa que eu também falo para muitos casais, é a sazonalidade. Então, nem todo mês a mulher é hiperfértil ou hipofértil. Ela tem uma média. Então, eu acho que aquele casal teve naquele mês um mês
muito ruim. Muito ruim. E eu falo isso para muitos casais. O melhor vinho que você toma, eu sei que você adora vinhos, eu gosto de tomar vinhos, eu não conheço nenhum, me convide que eu vou beber. Bora Mas lá. se eu pegar o melhor vinho da Music Hall Safra 2023, pode ser que 2024 não seja tão bom quanto 2023. Então eu sempre converso e falo isso. Olha, ovulação é meio como safra. Tem meses melhores, meses piores. A minha avó teve 10 filhos com a minha mãe, sendo um deles, e a sequência não é exatamente igual. Tem sequências maiores e menores. E eu tenho certeza que meu avô chegava junto, não tinha. Os 10 estavam lá na sequência. Pois é. E aí eu falei exatamente isso, ó. Acho que esse mês aqui não foi bom. Precisamos repetir. Porque se o próximo mês for ruim, óvulo não tá bom. Então a gente precisa pensar sobre isso. Aí, plano B, que seria a ovo doação. Óvulo doação. E é uma desgraça, né? Sim. Você falar isso para uma mulher de 31 anos, eu sempre brinco. Naquela época, que era a pior coisa para um casal era falar: eu não tenho embrião para te dar para transferir. Porque naquela época, a gente transferia fresco, não tinha congelamento. Então era muito ruim o casal chegar para transferir, tudo pronto, e o laboratório abrir para você dizer: não tenho nada. E você deve ter vivido, centenas de vezes. Agora mais com congelamento bom, mas há 10 anos atrás, 15 anos atrás, o casal chegava, sentava na sua frente, aí você chegava pro médico, o seu parceiro fazia: doutor, não tem embrião. Não foi. Embrião de terceiro dia, não tem, a gente não tinha blastocisto. Não tem o que transferir, doutor. Todo mundo ficou pelo caminho, bloqueou. Então a gente foi para a segunda coleta, e aí tivemos, naquele segundo tratamento, um monte de óvulos e um monte de embrião. Aí o médico juntou com o outro médico também que estava na clínica e fez: e aí, quanto é que a gente transfere? Vamos transferir 3 embriões? Aí a mulher fez: olha, você não disse que para mim que era difícil? Aí o médico falou para ela: cala a boca. A chance de você ter trigêmeos transferindo 3 embriões é menos de 1%. Você fez um monte de coito, de FIV. Olha o ciclo, seu ciclo passado foi horrível. Esse ciclo é o seu ciclo. Vamos transferir que vai dar certo. E o casal transferiu 3 embriões e engravidou de trigêmeos. 3 meninas. Fizeram 13 anos, são minhas filhas. O médico era eu. Na época quem estava comigo era Eduardo. Aqui eu tenho grande gratidão por estar ali comigo, me apoiando. Não foi fácil conduzir a minha esposa e a mim mesmo nessa trajetória toda. Muitas lágrimas, muitos momentos que eu precisava ter calma, separar o marido do médico. Que é difícil, né? Que é difícil, e elas estão aí 13 anos. Então isso foi há 14 anos atrás. Me lembro do dia da transferência, me lembro quando o primeiro embrião, só tivemos um embrião. Me lembro do beta, me lembro de tudo. Então... E 3 meninas. 3 meninas. E tá aí. Que legal. Eu não podia deixar de dar minha história, né? Não podia. Nada melhor do que fazer com alguém que viveu esse processo todo, né? Sentiu, doeu, chorou. Foi muito tempo. E eu vou contar um spoiler que não tá no livro, mas eu acho que é muito importante. As tentantes, elas têm muitas dores, Felipe. Muitas dores. A tentante, ela sofre vendo carrinho de bebê, roupa de bebê, qualquer coisa de bebê. Propaganda, quando um familiar engravida, quando uma amiga aparece grávida. E na época do nosso tratamento, então a tentante, ela sofre, mesmo que seja irracional, que não seja algo consciente, ela tem raiva dela não conseguir o que ela sonha e que ela deseja, e que ela vê muita gente tendo filho, batendo em filho, queimando filho, fazendo essas desgraças que a gente vê pelo mundo afora. Meu Deus, tanta gente fazendo desgraça com os filhos, e o meu sonho era ter um filho. Briga com Deus. Deus, você não me ama. Briga com todo mundo. E na época, um pouquinho antes da gente engravidar, minha irmã engravidou. A mulher, uma pessoa que eu amo de paixão. Então foi muito duro para minha esposa. Assim, e muito difícil, que era essa dicotomia, né? Vendo uma pessoa que a gente ama tanto, pela segunda vez grávida, e a gente tanto tempo ali tentando, lutando e não conseguindo. Então me lembro que ela chorava e sorria. Era uma das cenas mais bizarras que eu me lembro da minha esposa, que a gente estava feliz
Inclusive a gente somos os padrinhos, né, da minha sobrinha. Minha sobrinha tem a mesma idade. E só tem mulher na sua família. Não, eu tenho um sobrinho mais velho. Mas a gente viveu isso de uma forma real. Então, qualquer coisa que uma paciente diga para mim, eu posso dizer, eu sei o que você está passando. Porque eu estive lá. Talvez eu não tenha a dor da endometriose. Talvez eu não tenha a azoospermia do seu companheiro. Talvez eu não tenha algumas coisas, os pelos de uma anovulação, mas as dores da tentante eu passei. Então eu acho que a minha medicina ela se baseia muito nessa verdade, de ter passado por ali. Então quando um médico sabe o que está acontecendo com o seu paciente, ele se torna mais humano, se torna mais próximo, mais carinhoso. Viver a experiência da tentante por um filho desejado é algo que poucos terão. Então, deixa essa história aí como histórias inspiradoras. Filhos, histórias inspiradoras. E agora você tem aventuras inspiradoras também, que são 3 meninas. Agora adolescência caótica. Mas passa. E eu acho, sabe, filho, é muito engraçado. São etapas que são muito legais de acompanhar. Isso é Não, putz, a gente podia ficar falando horas sobre redes sociais e o que isso representa no mundo das tentantes, que eu acho que precisa ter muito filtro, procurar boas pessoas, entender aquilo ali, né? Entender sobre biópsia embrionária, entender quando é indicado, procurar uma equipe boa. Mas eu acho que esse binômio de informação, médico-laboratório, só quem ganha é paciente. Os pacientes que precisam vão lá buscar boas informações no lugar certo. Quantas vezes eu não vou nos arrobas que eu vejo por aí, Dona Maria, não fala uma bobagem dessa. Mulher com 200, 300 mil seguidores dizendo para namorar, e se a mulher não tiver orgasmo, vai ter mais filha mulher. Dona Maria, pelo amor de Deus, não diga isso. A gente vive num mundo esquisito, mas enfim. Nossa, a gente podia passar aqui o dia batendo papo, que eu acho que iam sair coisas muito interessantes, falando de medicina e do acolhimento. Bom, eu conversei com o Dr. Vanberto Maia Filho, que deixou de ser um cliente para virar um grande amigo. O livro vai fazer a diferença na vida de outras tentantes, então, por favor, comprem, e a Clínica Gênix pode contribuir também, dando um bom desconto para esses tratamentos que vierem através do seu livro. Não, vai ser muito legal. Essa parceria, você não sabia, mas já estava na minha programação de ser o local de realização deles. E acho, Felipe, que se todo mundo, nós, fizermos um pouquinho, muito mais gente ganha. Então eu acho que unidos somos melhores, somos mais fortes, vamos mais longe. Com certeza. Construímos histórias de pessoas que vão lembrar disso. Porque o tempo, ele apaga tudo. Mas quando a gente marca, nem o tempo apaga. Então as pessoas que te fizeram bem, elas podem... E as pessoas que fizeram mal, você vai apagar mesmo. Mas as pessoas que tiveram bem, o tempo marca. Então a gente vai conseguir construir aí marcos importantes, momentos legais e histórias que vão inspirar muita gente. Amém. Bom, obrigado, muito obrigado por esse papo incrível, e ano que vem tem mais. Vamos embora. Obrigado, Felipe.